Olá, hoje nós vamos para o capítulo 22 do livro de Jó. Hoje, no capítulo 22, nós temos o terceiro poema de Elifaz. É uma terceira rodada de discursos. Sempre assim, ele faz um poema, faz um discurso, Jó responde. Depois Bildade faz um discurso, Jó responde. Depois Sofar faz um discurso, Jó responde. Então hoje nós vamos para o terceiro poema de Elifaz. Então, a terceira rodada de discursos que nós começamos. O que o livro de Jó quer explicar para a gente? Quer explicar por que nós sofremos. Quer explicar o porquê do sofrimento. Então, é nesse diálogo dos amigos de Jó com Jó que nós vamos obtendo as informações, os ensinamentos e a sabedoria sobre o sofrimento. Nós temos tentado ver esse livro, aliás, nós estamos vendo esse livro, e Jó sempre representa o homem sofredor que argumenta e questionamentos sobre o sofrimento. Então Jó sempre é aquele que fala: mas por que eu estou sofrendo? Mas por que acontece isso? Mas por que Deus fez isso? Mas por que Deus mandou castigo? Mas por que Deus mandou isso e tal? E os amigos de Jó sempre dizendo: não é Deus que manda, não é Deus que faz o sofrimento, não é Deus que criou a dor, não é Deus que criou a morte, E Jó tentando argumentar. Então, neste diálogo de Jó e seus amigos, nós vamos entrando em contato com a sabedoria. Veja só, hoje, nesse terceiro poema de Elifaz, ele vai dizer sobre algumas coisas interessantes, que Deus é impassível, ou seja, Deus não fica mudando, Deus não fica ele não é instável, Há um Deus instável, E depois vai dizer justamente dessa justiça de Deus e vai mostrar para Jó que às vezes o Jó é muito cético, Vai mostrar para Jó que o Jó às vezes não tem uma visão completa e bem feita de Deus. E aí o Elifaz vai fazer uma coisa muito interessante. Ele vai começar a elencar os erros, as falhas, os crimes do ser humano, Isso é interessante lembrar. Por quê? Porque Jó sempre argumenta: nós humanos, nós somos, estamos na mão de Deus, Deus faz isso com a gente, Deus faz aquilo com a gente, Deus faz isso, E aí o Elifaz vai falar: não é bem assim, meu filho. O ser humano tem uma parcela de culpa muito grande. Os crimes do ser humano, as maldades do ser humano. Então, vai pensando muito bem aí, porque muitas coisas que acontecem e que trazem sofrimento para o ser humano, não foi Deus que mandou, foi o próprio homem que criou essa situação de dor e sofrimento. Então, esse livro é muito bonito, muito bonito. Então, a literatura sapiencial, gente, ela acontece dessa forma, São metáforas, são diálogos, são questionamentos que nós vamos entrando em contato com essa sabedoria, com essa resposta, tá bom? Então vamos hoje para o capítulo 22. Capítulo 22 é o terceiro poema de Elifaz. O Elifaz vai falar sobre a impassibilidade de Deus, ou seja, Deus não é um ser, alguém instável que muda o seu humor. Segundo, nós vamos ver que Elifaz vai apresentar os crimes, justamente os crimes de Jó, a maldade de Jó, ou seja, que Jó que representa toda a humanidade, e vai dizer assim, e vai chamar atenção para o ceticismo do ser humano. Às vezes o ser humano não acredita completamente. Veja que interessante. Vamos lá? Peço a você uma coisa, peço mesmo. Me ajude a divulgar esse vídeo. E chame mais pessoas para que possa fazer essa caminhada com a gente. É isso mesmo. Quero muito pedir você. Convide o pessoal da sua casa, os parentes, e divulgue isso nas redes sociais, nas suas redes sociais, e convide. Nós queremos ler a Bíblia inteira, um capítulo por dia. Tá bom? Vamos lá, gente? Olha aqui, Então, vamos lá. Vamos ler o capítulo 22 do livro de Jó. Muito bonito mesmo. Vamos lembrando aqui, Começa uma terceira rodada de discursos. Começamos com Elifaz. Elifaz de Temã tomou a palavra nesses termos:
Pode o homem ser útil a Deus? O sábio só é útil a si mesmo. De que serve ao Todo-Poderoso que sejas justo? Tem ele interesse que teu proceder seja íntegro? É por causa de tua piedade que ele te pune e entra contigo em juízo? Não é enorme a tua malícia e não são inumeráveis as tuas iniquidades? Sem razão penhorastes os teus irmãos e despojastes de suas vestes os miseráveis. Não davas água ao sedento, recusavas pão ao esfomeado. A terra era do mais forte e o protegido a que nela estabelecia. Despedias viúvas de mãos vazias e quebrava os braços dos órfãos. Eis porque estás cercado de laços e os terrores súbitos te amedrontam. Tua luz tornou-se trevas e não vês nada e o dilúvio das águas te engole. Não está Deus nas alturas do céu? Vê a abóbada estrelada como está alta? E dizes, que sabe Deus? Pode ele julgar através de nuvens escuras? As nuvens formam um véu que o impede de ver. Ele passeia apenas pela abóbada do céu. Queres seguir, pois, rotas antigas por onde andam os homens iníquos, que foram arrebatados antes do tempo e cujos fundamentos foram arrastados com as águas? Exclamam a Deus, retira-te de nós. Que poderia fazer-nos o Todo-Poderoso? Foi ele, entretanto, que lhes cumulou de bens as casas. Contudo, longe de mim os conselhos dos ímpios. Vendo os justos se alegram e o inocente zomba deles. Nossos inimigos são aniquilados e o fogo devorou-lhes as riquezas. Reconcilia-te, pois, com Deus e faze as pazes com Ele. É assim que te será de novo dada a felicidade. Aceita a instrução de tua boca e põe tuas palavras em teu coração. Se te voltares humildemente para o Todo-Poderoso, se afastares a iniquidade de tua tenda, se atirares as barras de ouro ao pó e o ouro de Ofir aos pedregulhos da torrente, o Todo-Poderoso será teu ouro e um monte de prata para ti. Então farás do Todo-Poderoso as tuas delícias e levantarás teu rosto a Deus. Tu lhe suplicarás, ele te ouvirá e cumprirás os teus votos. Formarás os teus projetos que terão feliz êxito e a luz brilhará em tuas veredas. Pois Deus abaixa o altivo e orgulhoso, mas socorre aquele que se abaixa os olhos. Ele salva o inocente, o qual é libertado pela pureza de suas mãos. Gente, este capítulo é fantástico, maravilhoso. Acompanhe comigo. São 4 pontos importantes desse capítulo. Atenção, ele começa a falar. Volta a lembrar, quem é Jó? Jó é o modelo do ser humano, o arquétipo do ser humano. É o ser humano diante do sofrimento, diante do mal. Como é que o ser humano reage diante do sofrimento e diante do mal? É colocado nesse personagem chamado Jó todas as reações do ser humano diante do sofrimento e diante do mal. Geralmente o ser humano, nós, eu, você, nós atribuímos o mal como se fosse um castigo de Deus. E esquecemos que nós é que muitas vezes provocamos as dores e os sofrimentos ao nosso redor. Muitas vezes nós achamos que Deus tem que fazer tudo como se fosse um fazedor de coisas para nós. E nos esquecemos que somos nós que temos que trazer a paz, construir a paz, fazer um mundo mais justo e diferente. Muito bem. Dito isso, Jó aqui tem que escutar um discurso de Elifaz. Elifaz traz uma sabedoria muito grande. Primeiro, Elifaz diz para Jó e dizendo para todos nós, Deus é impassível, Deus não é instável, Deus não fica mal-humorado, tristinho, não. Eu acho importante você lembrar que isso é palavra de Deus. Olha aqui, acompanha comigo aqui. Acompanha comigo que é importante você lembrar. De que serve ao Todo-Poderoso que seja justo? Ou seja,
que serve para Deus se você é justo, se você não é justo? Por quê? Porque Deus é imutável. Ele vai ser sempre Deus. Se você é bom, se você não é bom, se você é justo, se você não é justo, Deus continua sendo Deus. Você não muda Deus. Você não muda o humor de Deus, né? Então é importante lembrar que, tem ele, né, tem Deus interesse de que teu proceder seja íntegro? Olha, se você não for íntegro, quem está perdendo é você. Deus não está perdendo nada. O interesse é de Deus que você seja íntegro? O livro fala, o interesse de Deus? O interesse é interesse de Deus que você seja bom, íntegro e tal? Não, olha aqui, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo El Shaddai, o Todo-Poderoso. Agora, quem perde nessa história? Você. Quem perde nessa história? Quem perde sendo desonesto? Quem perde sendo injusto? Quem perde sendo mau? Deus? Ele continua sendo Deus. Você que perde. Você tem que entender isso, né? Que essa historinha de às vezes você fazer beicinho e falar assim, não quero mais Deus, não quero mais acreditar em Deus, não quero mais saber dele. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Ele. Agora você que vai sair perdendo nessa história. Deus é impassível, Deus é imutável, Deus é totalmente estável. É estável, não instável. Então, tem gente que às vezes, e isso é muito do ser humano, não acredito mais em Deus. Não quero saber mais de Deus. Deus vai dizer para você, e eu com isso? Hein? Ele continua sendo Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, tudo. Agora você, fazendo drama, é que sai perdendo. Então a primeira lição de ele faz é dizer, Deus é impassível. Então, e ele fala, Deus tem interesse de que você seja íntegro, bom e tal. Se você não for íntegro, se você não for bom, se você não for justo, isso não vai mudar nada em Deus. Deus vai continuar sendo Deus. Mas quem perde é você. Você. Segundo ponto aqui do texto, que fala, Elifaz começa a apresentar os crimes do ser humano, dizendo, olha, peraí, vocês ficam reclamando de sofrimento, de dor, mas peraí, não é enorme a tua malícia e não são inumeráveis as tuas iniquidades? Veja aqui. Vocês vêm reclamando de que está sofrendo, de que está passando isso. Peraí, calma aqui. Não é enorme a tua malícia e não são inumeradas as tuas iniquidades? Sem razão penhoraste teus irmãos, despojaste suas vestes miseráveis, não davas água ao sedento, recusava pão aos fomeados, ou seja, não dava água a quem tem sede, não dava pão a quem tem fome, despedia as viúvas, despedia as viúvas de mãos vazias, quebrava os braços dos órfãos. Eis porque vocês estão cercados de laços, eis porque vocês são cercados de terrores que te amedrontam. Ou seja, o sofrimento que vocês vivem vem de vocês. Vem de vocês, do ser humano, que não trata o órfão como deveria tratar, não trata a viúva como deveria tratar, que nega água a quem tem sede, que nega pão a quem tem fome. Por isso vocês estão cercados de tantos sofrimentos. Eis porque estáis cercados de laços, e os terrores súbitos te amedrontam. Está escrito aqui, versículo 10, é por causa disso. Tua luz tornou-se trevas, já não vês nada, e o dilúvio das águas te engole. Ou seja, entenda, para com mimimi, de achar que você sofre porque Deus está fazendo você sofrer, e começa a perceber as coisas e as maldades que você tem feito. É isso. Ah, mas o discurso de Elifaz continua e vem aqui, Aí começa a falar, e vocês, além de provocarem o sofrimento, além de serem justos, vocês ainda não acreditam. Vocês podem ver tudo
e ainda são céticos. O pior, vocês não acreditam que são vocês que provocam o sofrimento de vocês. Vocês não acreditam, ou seja, ele apresenta aqui de uma forma nua e crua o ceticismo daquele que sofre, tentando atribuir a Deus o seu sofrimento e não percebendo que é ele que faz. Termina o seu discurso, o seu poema, com uma proposta de reconciliação. Vem cá comigo, versículo 21. Reconcilia-te, pois, com Deus e faze as pazes com Ele. É assim que te será de novo dada a felicidade. Continua, versículo 22. Aceita a instrução de sua boca e põe suas palavras em teu coração. Muito bem. Qual é o remédio? Qual é a solução para alguém que comete tantos crimes, tanta maldade, não acredita que ele que seja maldade? Reconciliar-se com Deus. Reconcilia-te com Deus e faze as pazes com Ele. Volte o seu olhar para Deus, volte-se para Ele. Atenção, uma coisa muito importante. Aceita a instrução de sua boca e as suas palavras em teu coração. Assim, preste atenção, vai ser dada de novo a você a felicidade. Então, a cura para o sofrimento, a cura para o mal, é você se reconciliar com Deus, escutar o que Ele diz e colocar a sua palavra no seu coração. Assim, vamos só para você não pensar que eu estou inventando, assim te será de novo dada a felicidade. Quer mais? Muito bem, gente. Eu acho que foi muito claro esse discurso que ele faz para Jó, tentando convencer Jó e tentando convencer a cada um de nós. Só para terminar, eu queria lembrar a você que no versículo 22, vem cá, que eu acabei de ler para você, essa palavra instrução, na verdade, o original seria traduzido como aceita a Torá, a lei, né? De sua boca e põe as suas palavras em teu coração. Aqui a instrução é mais no sentido de lei, de Torá, ou seja, aceita a palavra de Deus. A gente poderia traduzir assim, aceita a palavra de Deus e põe suas palavras no teu coração. Muito bem, ele é muito, muito radical em dizer 4 coisas para Jó. Ou seja, quando está dizendo para Jó, está dizendo para a gente. Primeiro, que Deus é impassível, imutável. E se você se afastar de Deus, Deus não perde nada com isso, você que perde. Segundo, é que somos nós que provocamos os crimes e as coisas ruins e por causa disso nós temos o sofrimento ao nosso redor. Terceiro, não esqueça disso, que ele levanta um questionamento, vocês são céticos, porque não acreditam que são vocês que fazem tudo isso para vocês mesmos. E quarto, quer encontrar felicidade e vencer o sofrimento? É fácil, reconcilia-te com Deus. Aceita a sua instrução e coloca a sua palavra no seu coração. Assim, você encontra felicidade. Et crutim Domini, fugit partes adversae, vite teleu detribiuda, raticis Davidi. Aleluia.